nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 22ª sessão ordinária para o ano de 2021. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários dessa casa e público que está assistindo a essa sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 21ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 21ª sessão ordinária. Aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2021, realizou-se com início às 19 horas, no plenário Alfredo José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 21ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vice-presidente e vereador Daltro Luiz Bastos, na condição de presidente da Câmara em exercício, secretariada pelo vereador Ademir Jablonski, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras, exceto do vereador Douglas Gabriel Pitt, em razão de atestado médico apresentado, conforme registro livro de presenças. Em atenção à ordem do dia, foram deliberadas as seguintes matérias, como segue. Projeto de Lei número 51, de 6 de dezembro de 2021, autoriza a transferência financeira à Associação Assistencial, Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, visando implementar ações de enfrentamento do Covid-19 e da outras providências. Projeto de Lei número 52, de 6 de dezembro de 2021, autoriza a abertura de crédito especial e de outras providências, e projeto de Lei número 49, de 12 de novembro de 2021, estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2022, sendo que as referidas matérias foram todas aprovadas por unanimidade dos presentes, contabilizando 7 votos favoráveis. Assim como registra-se que os projetos de lei números 51 e 52 foram inclusos na pauta de votação em razão de acordo de lideranças firmado entre as bancadas partidárias, com representação junto ao Legislativo Municipal,
nos termos do artigo 90, parágrafo 2º do Regimento Interno. Ainda conforme a ordem do dia, apreciou-se a proposição sobre o protocolo número 131, de iniciativa da vereadora Claudete Kotz e dos vereadores Claudemar Leopoldo Justen e Rodrigo Hens, da bancada do Partido Social Liberal, PSL, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões a revisão e atualização da Lei Municipal número 151, de 1968, que instituiu o Plano Diretor do município, sendo que esta matéria foi aprovada igualmente por unanimidade dos presentes, obtendo 7 votos favoráveis. Esgotada a pauta, às 20h14, o presidente da Câmara em exercício, após as comunicações finais, encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 13 de dezembro de 2021. Vereador Ademir Jablonski, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente em exercício. Esta foi, então, senhor presidente, a síntese da ata da 21ª sessão ordinária. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, está em votação a ata da 21ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Ademir, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 22ª sessão ordinária, 27 de dezembro de 2021. Projeto de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 53, de 10 de dezembro de 2021, altera os artigos atinentes às férias dos servidores públicos municipais da Lei Municipal número 991/1990 e da outras providências. Projeto de lei número 54, de 10 de dezembro de 2021, autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e da outras providências. Projeto de lei número 55, de 10 de dezembro de 2021, fixa o salário fiscal do município para o exercício de 2022. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Ademir Jablonski, da bancada do Partido Progressista. Proposição de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pitt, da bancada do Partido Progressista. Moção de pesar, de iniciativa de todos os vereadores. Outras matérias. Eleição da mesa diretora para o exercício legislativo de 2022. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 23 de dezembro de 2021, vem assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e, inclusive, dos projetos de lei recebidos. Ofício número 437 de 2021, oriundo do Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 50 de 2021, que institui e regulamenta o serviço de transporte escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Campina das Missões, e ofício número 54 de 2021, convidando para as comemorações da 29ª Kerbfest Missões, a realizar-se entre os dias 28 a 30 de janeiro de 2022, em São Paulo das Missões, assim como apresentando a programação do referido evento. Projeto de lei número 56, de 20 de dezembro de 2021. Altera o artigo 3º da Lei Municipal número 3.251/2021 e da outras providências. Carlos Justen, prefeito municipal de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 3º da Lei Municipal número 3.251, de 14 de dezembro de 2021, que passará a viger sob o seguinte texto legal. Artigo 3º. A associação hospitalar deverá prestar contas dos recursos transferidos no prazo de até 12 meses após o recebimento, sob pena de glosa, do valor e ressarcimento ao erário. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal número 3.251/2021. Artigo 3º.
ficam revogadas todas as disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O Gabinete do Prefeito Municipal de Campinas das Missões vem assinado pelo prefeito Carlos Justa. Projeto de lei número 56, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 57, de 21 de dezembro de 2021. Institui e regulamenta o serviço de transporte escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Campinas das Missões e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, o presente projeto de lei visa instituir e regulamentar o serviço de transporte escolar para os alunos da rede pública do município de Campinas das Missões. Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, nos artigos 205, o qual deve considerar a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, dentre outros princípios elencados no artigo 206 da Carta Magna Brasileira, e considerando que uma educação de qualidade que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, necessita de mais do que bons professores. O Constituinte arrolou, no artigo 208, os deveres do poder público, no qual se pode verificar que o transporte escolar é uma obrigação acessória à oferta do ensino aos alunos da educação básica, podendo ser considerada como uma das principais ações para amenizar as desigualdades sociais e ampliar o acesso e a permanência na escola. O artigo 211, que elenca quais são as etapas de ensino que cada ente federado deve atuar prioritariamente. Considerando a Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Considerando a Resolução número 1, de 20 de abril de 2021, o artigo 10, o uso dos veículos de transporte escolar deve ser disciplinado em regulamentos do Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observando as disposições legais vigentes e contidas nesta resolução. Considerando a Resolução CD/FNDE, número 18/2021, que estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, no monitoramento e na fiscalização da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNAT. Considerando o decreto número 54.458, de 28 de dezembro de 2018, o qual regulamenta a Lei número 12.882, de 3 de janeiro de 2008, que institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul, PAT/RS, ao qual o município firmou o termo de adesão, no tocante ao transporte dos alunos da rede pública estadual, declarando que conhece e concorda inteiramente com o teor da legislação, comprometendo-se a respeitá-las integralmente, especialmente quanto à utilização dos recursos financeiros do PAT/RS, de acordo com as normas estabelecidas para a execução do programa, utilizando os softwares de gestão como estabelecidas para a execução do programa. De gestão como ferramenta indispensável para a gestão do transporte escolar no município. Considerando que o município não possui legislação própria com critérios estabelecidos para um melhor gerenciamento e otimização dos serviços e dos recursos, bem como de um setor de transporte escolar no SME-CTD, que realize, além da organização e fiscalização dos serviços de transporte escolar, também a publicidade e a orientação à comunidade sobre o público-alvo deste serviço, sem fins e a legalidade da oferta.
Desta forma, e diante da necessidade de autorização legislativa, é que se apresenta ao Poder Legislativo o presente projeto de lei. Vem assinado pelo prefeito Carlos Yusta. Projeto de lei número 57, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e matérias lidas. Ninguém querendo se manifestar, abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Teonésio. Quero cumprimentar todos os colegas, as colegas vereadoras, cumprimentar os servidores da casa, também cumprimentar as pessoas que nos assistem e dizer que estamos concluindo o 2021. Vamos celebrar a vida, a união com muito amor, paz e bem no coração. Mesmo diante das dificuldades que hoje nos encontramos, crise política e econômica, poderíamos falar um bom tempo, mas quero me reter agora ao desafio atual, que é a seca que nos assola o nosso município. Preciso dizer de que teremos que ser fortes e precisamos dizer a quem planta de que nós conseguiremos superar. Temos que buscar a calma necessária para este momento e a gente fica extremamente aborrecido quando a gente vem e quando a gente anda pelo nosso interior, as plantações secando. O gado tendo dificuldade na sua alimentação, daqui um pouco a silagem, a fenação começa a sofrer a sua parte final, pode faltar alimento para a produção leiteira, já está caindo a produção leiteira, e a gente sabe de que essas quedas na produção, elas afetam já diretamente o lucro. É aquilo que sobra, é da parte que sobra. Então, a todos e todas, muita força, muita coragem, muita determinação. Que Deus motive, proteja, oriente a todos e todas. Abraços, paz e bem. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Quero aproveitar também, já engatando as mesmas falas do colega vereador Teonésio, me solidarizar com todos que estão sofrendo. Então, no nosso município, do porte pequeno, a gente sabe que depende principalmente 60%, 70% da nossa economia depende do setor agrícola. Então, pela seca, que está castigando a nossa região, a nossa cidade, então, e alertar também as pessoas, a conscientização de fazer um uso racional da água. Porque a gente sabe que a água é de extrema necessidade para o humano, para o animal, para todo mundo. Então, a gente sabe que estamos sofrendo bastante com essa crise que nós estamos vivenciando. Logo mais, quem sabe, daqui a uns dias o município também já entra na situação de emergência devido à castigação que estamos sofrendo por causa da seca. Então, a gente sabe que se a agricultura vai bem, tudo vai bem. Então, a gente depende disso, é uma roda que gira. Então, se lá na agricultura a gente não vai bem, consequentemente, economicamente, o município e os munícipes perdem. Então, alertar sobre essa situação também, enquanto que o pessoal poder fazer o uso racional da água seria muito interessante, porque logo mais adiante a gente pode estar sofrendo com situações que, inclusive, hoje já veio uma pessoa me alertar que tem comunidades que precisam aprofundar mais ainda a bomba da água, porque o lençol, consequentemente, com essa seca, está abaixando. Então, deixar esse alerta aí, desejar a todos os munícipes um feliz final de 2021 e um abençoado e feliz 2022 que traga boas novas para nós. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, os vereadores.
Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, colaboradores da casa e a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. No dia 23/12, quinta-feira, o prefeito Carlos esteve em Porto Alegre para receber recurso no valor de R$545 mil, que era para a pavimentação na linha Paca-Sul, oriundos aí do programa Pavimenta. Essa pavimentação ela vai ter início, então, junto ao cemitério ortodoxo, chegando a meados da comunidade. Outra questão também tenho para colocar, também agradecimento, então, ao deputado Aloysio Klassmann, que não mediu esforços para que pudesse trazer este valor importantíssimo para Campina das Missões. Nosso muito obrigado, deputado Klassmann. Aproveitando também a fala do nosso colega professor Teonésio, tem acompanhado nos últimos dias também clientes, produtores rurais, e tem me assustado, uma questão que é bastante importante em relação à questão da crise hídrica, que se assola praticamente todas as regiões do Brasil. Então, são produtores de grande porte, alguns com 4, 5, outro que eu visitei na semana passada, ainda com 11 mil hectares de planta, são produtores fortes, que possuem grandes sistemas de irrigação, mas eles têm um problema que hoje está faltando água nas taipas. Se para eles é um problema, então, eu imagino para os nossos produtores as dificuldades do qual eles devem passar. Acompanho também o colega e a fala dele, pedindo para que vocês tenham muita força e contem conosco também no que for possível, nós vamos colaborar e ajudar. Desejo a todos que 2022 seja um ano repleto de realizações, muitas alegrias e principalmente muita saúde. Muito obrigado, seria isso. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, ao público que nos assiste. Também queria aqui também falar sobre que o município foi agraciado com a notícia semana passada, que também aprovou um projeto que foi encaminhado em setembro para o governo do estado e foram contemplados já, certamente muitas pessoas já viram, mas também salientar sobre essa questão da ampliação e reforma da unidade básica de saúde, que é uma questão muito importante, principalmente pela parte do setor Covid, porque infelizmente nós vamos ter que ir levando esse vírus por um bom tempo. E ali na parte do atendimento a essas pessoas, que não pode, tem que ser um lugar mais separado, já vai poder ajudar bastante essa ampliação, porque a gente via que tinha muita reclamação sobre essa parte, a gente tinha que ficar lá atrás, nos fundos, sentado, muitas vezes no calor, era bem complicado, já estava numa situação de saúde meio ruim, daí tem que passar ainda por isso. E aí, parabenizar ao setor responsável que enviou o projeto, porque tem que enviar um projeto bem na ponta do lápis, tudo certinho, porque senão não aprova. Então, e o município, felizmente, tem pessoas competentes lá dentro, se teria pela parte de ser engenheiro, se fosse depender do nosso engenheiro concursado, daí certamente não seríamos contemplados, mas temos pessoas lá dentro que estão ajudando nessa parte, estão fazendo com que dê certo isso daí. Também falar, como todos já, sobre essa parte da seca. Está uma situação bem complicada, a gente que vem acompanhando, que vive da agricultura, está ficando cada dia pior, os produtores de leite, muitos tendo que fazer silagem muito antes do tempo, perdendo qualidade, perdendo produção de leite por isso, e aí vai diminuindo muito para o produtor e também para os demais setores do município, porque, como os colegas falaram, que a agricultura é o que move o nosso município hoje, né? Então, vamos trabalhar como
como sempre tivemos força, sempre o agricultor está batalhando, então não vai ser agora que nós vamos desistir. Então vamos continuar trabalhando e fazer com que pensar que isso vai melhorar. E também desejar um feliz ano novo a todos, que tenhamos um ano 2022 ainda melhor, todo ano que seja melhor cada vez mais, e agradecer pelo trabalho desse ano, que eu que estou pelo primeiro ano de mandato, vejo que estamos trabalhando bem pelo município, principalmente, e fazendo que o Legislativo seja bem visto pelos olhos de quem vê de fora. Seria isso. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra. Com a palavra a vereadora Claudete. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Roslaine, também as pessoas que nos acompanham pelo Facebook e funcionários da casa. Chegamos ao final do nosso primeiro ano, certamente com muitas conquistas, e tem os desafios sempre, de cada ano. E dizer que uma conquista, uma preocupação da administração realmente foi com a água esse ano, que já furaram 2 poços artesianos. Isso é um bom investimento. Certamente, talvez outros vão ter que ser feitos. E agora está uma dificuldade muito grande com a água. A gente já vê outros municípios tendo que abastecer com caminhões. E a agricultura é isso, é um desafio, porque tem meses que chove, meses que não chove. A gente que já vive 15 anos disso sabe que isso é normal, a gente não pode desanimar. Mas é sempre aquele jogo, né? Tu tem que ir atrás de comida, tu tem que estar plantando. Às vezes tu não sabe se tu vai colher, mas é assim, tu não pode desanimar. E eu acredito que a administração esse ano trabalhou muito bem, todas as áreas, principalmente a área da saúde também, da Secretaria de Obras, que se esforçou e fez o máximo para que tudo desse certo. Então, a gente também tem coisas boas para lembrar. E também vamos ter a esperança de que 2022 vai ser bem melhor. Então, desejo a todos também um feliz, próspero e abençoado ano novo. E vamos esperar por dias melhores. Era isso. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra a vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente, vereadores, vereadora Claudete, as pessoas que assistem pelo Facebook, a sessão da Câmara, os servidores da casa. Eu quero dizer que é bem difícil esse final de ano sem chuva. Nossa, como é complicado. O que eu posso desejar para 2022, para todos nós, é saúde e água. A água está se tornando um problema. Eu peço a todos, deixem de lavar calçadas, deixem de molhar grama. Isso tudo não leva a nada, se não vier uma chuva para abastecer a nossa produção. Se não tiver chuva para a nossa produção, a agricultura vai mal, o município vai mal. Então, um próspero 2022 com saúde e recursos hídricos um pouquinho mais avantajados. Era isso, presidente. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, então, quero também ocupar esse espaço. Primeiramente, agradecer ao colega e vice-presidente da casa, o colega Daltro, que presidiu o Legislativo por 10 dias. Estive novamente de licença de saúde, o qual quero também agradecer a todos os colegas que na última sessão eu assisti de casa, pelo Face, e mandaram as boas melhoras para mim. Quero agradecer a todos os colegas, vereadores e vereadoras. Dizer que fui testado positivo Covid 2 vezes no ano, nesse ano de 2021, para começar o ano e para encerrar o ano. Não tenho vergonha de dizer, porque é a realidade, né? Hoje tu tá sujeito a testar positivo a qualquer hora. Não tive nenhum sintomas, nem na primeira vez, e ganho agora na segunda vez. Fiquei 15 dias em isolamento. E sempre digo, né?
nas outras sessões, algumas sempre vinha falando, o que é bom a gente tem que elogiar e o que é ruim a gente tem que criticar. Eu hoje tenho alguns elogios e tenho uma crítica também. Quero, em primeiro lugar, elogiar a nossa agente de saúde do nosso bairro Floresta, que é a Patrícia Leuber. Patrícia não é concursada, e ela está exercendo um trabalho nota 1000. Um trabalho sensacional. Sei porque, posso falar porque cada dia ela mandava mensagem no WhatsApp pedindo como estava a situação. Estava tudo tranquilo, estava tudo bem. Então, quero parabenizar a nossa agente de saúde, porque há vários anos, né, a gente já teve alguns aflitos por causa dessa situação, e agora eu tenho que só resta agradecer. Também agradecer às enfermeiras do posto de saúde lá, que fazem os testes, elas estão trabalhando diariamente nessa parte complicadíssima, e posso dizer e afirmar que a coisa lá funciona. As enfermeiras que fazem os testes, a coisa funciona. É horário marcado, é horário cumprido. Agora, a crítica que venho fazer é o atendimento médico na unidade básica de saúde. Sei porque presenciei, se for o caso, até algumas pessoas, até fui cobrado por essa situação. Tive que ir na quinta-feira do dia 9 de dezembro, levar o meu pai para fazer uma consulta no posto, a qual estava agendada para as 14h30, 15h10, o médico não tinha chegado no serviço. Não tinha chegado. Na sexta de manhã do dia 10, estava marcado o meu teste para as 8h30, 8h20 já estava lá, já tinha gente que tinha positivado, já tinha realizado o teste. 10 horas da manhã, o médico chegou a trabalhar. É lamentável. Eu vou primeiro tentar buscar essas informações verbal, ver se esse médico não tem o cartão ponto, porque eu também sou funcionário público e tenho esse dever de ir lá e bater o ponto cada dia. Cada dia a gente tem que bater o ponto. Se não bate meio-dia, não bate um dia, a gente é cobrado e questionado. Quando fizemos o concurso público, a gente entrou sabendo qual seria o salário. Eu sempre digo assim, se não está bom, peço as contas. Se para mim não está bom, peço demissão. Mas que cumpra pelo menos o horário. Não deixe as pessoas esperando o atendimento médico. As pessoas onde a doença mesmo ataca mesmo, que as pessoas ficam mal, e ficar nesse calor esperando o médico, não tem como. Então eu vou buscar essas informações, e caso contrário eu vou, de repente, até apresentar um pedido de informações pedindo o cartão ponta, as cópias desse profissional. Eu acho que a gente tem que dar resposta para a população. A gente foi a população que nos escolheu para estar representando eles, então a gente tem que buscar essas informações e também levar à comunidade quando a gente é questionado por alguma situação. Questão de vacinas, questão de testes, 100%, nota 10. Tive que também pegar a segunda via da carteirinha de vacina, cheguei lá, Patrícia Ackermann e Aline Menin, que foi dias atrás, chamada pelo concurso, parabenizá-las. Estão desempenhando um ótimo trabalho na frente da Secretaria da Saúde. Depois, no final, então, eu vou fazer mais algumas colocações, alguns agradecimentos. Passamos agora para a apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Iniciando pelo projeto de lei número 53. Solicito a leitura do parecer do mesmo.
Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 27, de 20 de dezembro de 2021. Matéria, projeto de lei número 53, de 10 de dezembro de 2021, altera os artigos atinentes às férias dos servidores públicos municipais, da Lei Municipal número 991/1990 e da outras providências. Assunto, parecer individual. Parecer. Considerando que a presente matéria objetiva dar nova redação ao capítulo 3 da Lei Municipal número 991/1990 e que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, visando assim promover adequações na concessão de férias ao funcionalismo municipal, proporcionando aos servidores públicos o fracionamento de férias e possibilitando aos mesmos apenas de alguns dias sem comparecimento ao trabalho, para situações cotidianas que não exigem períodos maiores de afastamento, como o caso de atendimento de um filho menor em fase de adaptação escolar, uma viagem curta para compromissos burocráticos familiares, uma indisposição de saúde leve, sem necessidade de atestado médico, assim como a concessão de férias coletivas em determinados setores, como a exemplo da educação, onde, na prática, todos os servidores já gozam de férias coletivas, mas não há uma legislação específica que autorize tal procedimento. Considerando que a comissão apresentou uma emenda supressiva na redação do projeto em tela, suprimindo o artigo 3º, pois o mesmo contraria o disposto do artigo 9 da Lei Complementar número 95/1998, uma vez que a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. Considerando que, em decorrência da emenda supressiva acima citada, há a necessidade de renumeração dos dispositivos subsequentes, razão pela qual apresenta-se também ao projeto de lei uma emenda substitutiva, alterando a numeração do artigo 4º, o qual passará a viger como artigo 3º, ficando assim a sua redação. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Razões pelas quais, com as emendas propostas, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campinas das Missões, em 20 de dezembro de 2021, vem assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente, Ademir Jablonski, relator, Rodrigo Rentes, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 53. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Senhor presidente e colegas vereadores, cumprimentar também aos internautas que nesse momento estão conectados conosco. O projeto de lei número 53, ele vem em benefício dos funcionários. Ele flexibiliza a questão de férias dos funcionários. Então, ele dá uma nova redação ao capítulo 3 da Lei Municipal 991, que é uma lei bastante antiga, ela é de 1990. E, como eu havia dito, quem sai beneficiado é o servidor. Essa lei antiga ela era muito taxativa. E hoje, então, com essa lei, se aprovada, e eu tenho certeza que será, o servidor ele pode tirar as férias, como nós costumamos dizer, no modo grosso, picadas, o mínimo 10 dias. Isso até hoje não é possível. Às vezes, por questão de uma viagem curta, questão de uma doença, questão de adaptação de um filho que vai para uma instituição escolar mais distante, enfim, tudo isso se enquadra nesse projeto. Então, não há muito a discutir, a não ser, pelo meu lado, pela minha forma, no meu entender, aprovar esse projeto aí, que ele só vem em benefício do nosso município e principalmente em benefício do servidor público municipal. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais
querendo se manifestar? Coloco em votação as emendas propostas. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovada por 8 votos. Coloco em votação o projeto de lei número 53, já alterado pelas emendas. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 54. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 28, de 20 de dezembro de 2021. Matéria, projeto de lei número 54, de 10 de dezembro de 2021, autoriza o Executivo Municipal conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e da outras providências. Assunto, parecer individual. Parecer. Considerando que a presente matéria objetiva autorizar o Poder Executivo a ceder os equipamentos e implementos listados no parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei em tela para associações de produtores rurais de Campina das Missões, com ênfase na atividade agrícola, de modo que as entidades beneficiárias com equipamentos novos ressarcirão o cedente, no caso, o município, através do Fundo Municipal da Agricultura, o valor correspondente a 5% do valor total do equipamento, pago pelo município, conforme nota fiscal de pagamento do referido bem. Considerando que o pagamento dar-se-á em até 2 parcelas anuais pré-fixadas, vencendo a primeira em 365 e a segunda em 730 dias, após a assinatura do termo. Considerando que os referidos bens foram adquiridos pelo município com recursos do governo federal, através do Ministério da Economia, mediante emenda com recursos de transferências especiais por indicação do deputado federal Paulo Pimenta, assim como da consulta popular do governo do Estado do Rio Grande do Sul, relativamente aos exercícios 2017 e 2018, e considerando que, relacionando a justificativa que acompanha esta matéria com a listagem de equipamentos e implementos contidos no parágrafo único do artigo 1º, deduz-se que será concedido o direito real de uso de um ancinho enleirador usado, marca Vicom, para a associação da linha 12, uma enfardadeira de fardos, nova, marca Nogueira, para a associação da linha Amadeu Níquel Sul, e para a associação da linha Seção F, também uma enfardadeira de fardos, nova, marca Nogueira, além de 2 resfriadores de leite inox, 300 litros a granel, cada qual com 2 ordenhas, novas, um ancinho enleirador novo e uma segadeira de tambor, nova, marca Lavrale. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de dezembro de 2021, vem assinado pelos integrantes da comissão. Está em discussão o projeto. Com a palavra, os vereadores. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Projeto de lei número 54, ele foi avaliado pela Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, da qual fazem parte o vereador Ademir, vereador Rodrigo, e esse que vos fala, vereador Daltro Bastos. E esse projeto, ele beneficia a muitos munícipes, principalmente agricultores, que fazem parte de associações, associações agrícolas do nosso município. Ele vem para o bem-estar, principalmente dessas associações que facilitam o trabalho. Convém acrescentar que isso é um recurso oriundo do Ministério da Economia, através da indicação do deputado federal Paulo Pimenta. Então, as associações e os equipamentos que virão serão distribuídos da seguinte forma: para a associação da linha 12, um ancinho enleirador. É usado, mas em plenas condições de uso. Oi?
E para a linha Amadeu Níquel Sul, é uma enfardadeira, esta nova, 0 bala. Para a linha Secção F, associação lá daquela comunidade, é uma enfardadeira, uma segadeira, um ancinho e 2 resfriadores de leite novos também. Então, eu tenho certeza que nenhum colega vereador irá se opor, muito pelo contrário, assim como eu também está feliz e está comemorando, então, mais esta conquista, esses equipamentos que vêm para o bem-estar dos nossos agricultores. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Tá, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, então já bem justificado também pelo parecer e as palavras pelo colega vereador Daltro, só salientando e frisando, então, que foram longas conversas e dias de falas com assessores, como todos os vereadores fazem. Eu acho que é um dever dos vereadores ir atrás de recursos para o nosso município, independentemente se seja partido oposto ou o que quer que seja. Eu acho que, uma vez nós estando nesta casa, nós temos que trabalhar pelo bem de toda a população. Então, foi feita a indicação do deputado federal Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores. Essa é uma indicação, uma emenda de recursos especiais. O que seria isso? Poderia ser utilizado para qualquer finalidade. Porém, então, como a demanda na agricultura é muito grande, então foi destinado para a agricultura. Primeiramente, nos primeiros tratativas, era para ser uma patrulha agrícola, como estava sendo muito utilizado o pré-secado, seria para esta finalidade. Porém, com o passar 1 ano, 2 anos, se tornou praticamente inviável com esse valor uma aquisição de uma máquina dessas. Então, foi indicado para fazer essa aquisição destes equipamentos. Salientar também, reforçar as palavras do colega Daltro, referentes às associações. Então, a gente sabe que foi feita a divisão do município em várias regiões, então essas regiões deveriam se unir para formar essas associações e receber esses equipamentos. Na agricultura, como funciona? Então, tem o Conselho de Política Agrícola, que faz essas tratativas também, e hoje nós temos 3 ou 4 associações em dia, então, que vão receber esses equipamentos. São 3, sendo que uma, então, vai receber um equipamento usado e as 2 outras, então, equipamentos novos. São equipamentos que vão ser entregues ainda. Então, fazer um agradecimento especial ao deputado federal Paulo Pimenta pela indicação desse valor para o nosso município, que soma, quem ganha somos nós, somos os munícipes, e também os outros equipamentos com a consulta popular, que inclusive até poucos dias atrás estava acontecendo no nosso município, que inclusive ficou em 2º lugar, se não me falha a memória, de toda a nossa região. Então, parabenizar também ao pessoal que esteve à frente dessas situações aí, para buscar esses votos, para conseguirmos adquirir mais equipamentos para o nosso município. Então, mais uma vez, agradecer, em nome do Partido dos Trabalhadores, colega vereador Teonésio, ao deputado federal Paulo Pimenta pela indicação. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 54. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 55. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 23, de 20 de dezembro de 2021. Matéria, projeto de lei número 55, de 10 de dezembro de 2021. Fixa o salário fiscal do município para o exercício de 2022. Assunto, parecer individual. Parecer, considerando que, com a presente matéria, objetiva-se fixar o salário fiscal do município de Campina das Missões no valor de R$ 118,60, para todos os fins e efeitos, reajustado conforme índice oficial do INPC e IBGE,
ou indexador que vier a substituí-lo, a partir de 1º de janeiro de 2022, considerando que o mesmo servirá de parâmetro para a apuração da base de cálculos dos tributos municipais, taxas, contribuições e penalidades a ele vinculadas, bem como que o valor fixado para o exercício de 2022 está sendo corrigido no percentual de 10,96%, correspondente ao INPC-IBGE do período de dezembro de 2020 a novembro de 2021. E, considerando que fica revogada a Lei Municipal número 3.195, de 29 de dezembro de 2020, razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de dezembro de 2021. Vem assinado pelo vereador Marcelo Renz, presidente, Claudete Cotes, relatora, Roslaine Tenkaten-Butzen, secretária. Está em discussão o projeto. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. O projeto 55 reza sobre o salário fiscal. Ele serve como referência para pagamento de tributos municipais, IPTU, taxa de licenciamento, e ele é reajustado pelo INPC. Atualmente, o valor do salário fiscal é R$ 106,87. Ele teve um reajuste de 10,96, passando para R$ 118,60. A comissão reunida entendeu que o projeto está apto a ser votado e aprovado, razão pela qual deu o parecer favorável. Era isso, presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 55. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador signatário da bancada do Partido Progressista, PP, requer nos termos regimentais e depois do ouvido plenário desta Casa, que seja enviada a moção de congratulações ao grupo de Velocross, equipe Punho Rápido, da Vila Teresa, de Campina das Missões, parabenizando os integrantes do mesmo pela ação solidária, realizada no evento de Velocross que realizaram no dia 5 de dezembro, pretérito, com a arrecadação de alimentos em prol do Hospital Campina. Campina das Missões, 21 de dezembro de 2021, vem assinado pelo vereador Ademir Jablonski. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra ao vereador Ademir. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, também o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Fiz essa proposição em forma de congratular esse grupo de Velocross, equipe Punho Rápido, da Vila Teresa. Não é o primeiro evento que eles fazem, arrecadando alimentos na entrada, como se diz no ingresso. E esse dia 5 de dezembro, eles fizeram em prol ao Hospital Campina novamente. Gesto bonito. Acho que temos que fazer o bem e ajudar sem saber a quem. Eles conseguiram arrecadar 421 itens, entre lentilha, amido de milho, óleo de soja, pipoca, arroz, sal de cozinha, sagu, farinha, feijão, ervilha, arroz, massa, farinha, açúcar, polvilho. O hospital fez um levantamento dos produtos, para eles terem em mãos, deu um valor total de R$ 1.574,17. Um dinheiro que eles podiam ficar para eles para investir no parque, em melhorias, ou em pagar despesas, e todo evento que tu faz, tu tem despesa. Eu participo desde o começo daquela associação de Velocross, participo com eles, não sou num coro com moto, nada, né? Mas a gente sempre participa, não só
nesse esporte, como no futebol, como no vôlei, qualquer outro esporte, muitos criticam um esporte desses, que é perigoso. Mas até hoje eu não vi alguém sair quebrado de lá com uma ambulância. Então o futebol, às vezes se torna mais perigoso que um esporte com máquinas. Eu sei porque eu também já passei por isso. No esporte, no futebol também machuquei muito grave, né? Então não resolvi correr de moto também, né, para não tentar se machucar mais, né? Mas então peço o apoio dos colegas vereadores que apoiam essa congratulação a essa associação lá da Vila Teresa, que está fazendo o bem, não está olhando a quem. Acho que vem ao hospital, vem para todos, não só para os munícipes aqui de Campina, como os municípios de fora, que também internam aí. E tomara que nenhum de nós precise, mas o dia que precisar, então tá lá, né, se não foram ocupados. Mas o hospital ficou muito contente com a doação deles. Estive presente, o prefeito também esteve presente lá, e o presidente também do hospital, seu Amândio. Era isso. Queria também, então, aproveitar e desejar um feliz ano de 2022 a todos, que seja melhor que esse 2021. A gente sempre espera que o próximo sempre seja melhor, né? Quanto melhor, melhor. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Teonésio. Cumprimentar o colega pelo envolvimento e por tantas ações que ajuda a promover. E essa equipe, e quando uma equipe se forma, sempre são ideias que se somam. Parabéns à equipe e dizer de que a escolha do destino, daquilo que se arrecadou, foi muito bem acertada. O nosso hospital, tanto quanto sei, muito bem administrado, com muita seriedade, bons equipamentos, é uma referência microrregional, sem dúvida nenhuma. E isso é muito bom para o nosso município de Campina das Missões. E que as pessoas que trabalhem lá, a gente sente que elas trabalhem, claro, pelo dinheiro, sim, mas também por uma vocação e por dedicação à causa da saúde. Então, muito bem destinado, e em função dessas razões e outras, o Partido dos Trabalhadores pede endosso. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Parabenizar o colega vereador Ademir pela proposição e parabenizar, em especial, a equipe Punho Rápido. Certeza um evento que trouxe diversão e lazer para alguns e trouxe benefício para muitos. Então, parabéns pela importância da destinação desses alimentos arrecadados. Em nome da bancada do PDT, eu peço o endosso da proposição. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Parabenizar o colega pela proposição e pelo belo ato de solidariedade que o grupo do Punho Rápido teve, e não só pelo ato que eles tiveram em ajudar o hospital, e sim também de cultivar um esporte, porque Campina tem de todos os tipos de esporte. Eu não pude estar nesse dia lá, eu queria ter ido, porque eu gosto de ver isso pessoalmente. A gente vê às vezes pela TV, e às vezes até já fui lá ver pessoalmente, mas para mim é bonito de ver os outros fazendo, mas eu não faria. Mas é um esporte que sempre agrega. Uns problemas por causa de acidental, é uma barulheira forte, incomoda algumas pessoas também, mas não tem tanto. Isso vai ser, uns não gostam de rodeio, uns não gostam de futebol, de vôlei, mas sempre tem alguém que gosta, e tem bastante gente que se interessa nisso. É mais uma programação de lazer que te tira de casa para poder voltar ao normal. E por isso, parabenizar essa gurizada lá da Teresa e
e dos participantes do grupo, da equipe do Punho Rápido. E queria pedir, em meu nome, o endosso da matéria. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Ademir. Só para complementar, não é só o pessoal da Vila Teresa que são associados naquela equipe, né? Tem pessoal aqui de Campina, tem de Godói, tem de Britama, né? Não são só de Campinas. Então, veio produtos da Brasil de toda a região. Né? Seria isso. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Quero também parabenizar o colega vereador Ademir pela proposição apresentada, congratulando então a equipe, é de suma importância, e pedir o endosso da mesma em nome do partido. Concedido. Coloco então em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. O vereador que esta subscreve do Partido Progressista PP requer nos termos regimentais e depois do ouvido o plenário desta Casa que seja enviada moção de congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Campina das Missões, parabenizando-a pela comemoração do seu aniversário de 40 anos de fundação no presente mês. Oportunidade onde, junto às comemorações, houve a celebração do culto alusivo ao Dia da Bíblia, objetivando reconhecer a importância e representatividade dessa igreja para a comunidade de Campina das Missões. Campina das Missões, 21 de dezembro de 2021, vem assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt. Nesse momento, passo a presidência para o vice-presidente e vereador Daltro Luiz Bastos. Assumo a presidência e já coloco em discussão a proposição apresentada. E já passo também a palavra ao proponente, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que está nos acompanhando pelo Face, também os funcionários da casa. Dizer que no mês de dezembro grande importância para a igreja Assembleia de Deus e seus membros comemorar o seu aniversário. E no último dia 12, então, de dezembro, a Igreja Assembleia de Deus comemorou seus 40 anos, na qual a mesma celebrou o culto alusivo ao Dia da Bíblia, onde todos nós recebemos o convite para fazer a parte do mesmo culto. Nessa data eu não pude estar presente. E, como de praxe, cada ano eu faço essa proposição congratulando a referida Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do nosso município. Sabemos que é de grande importância para o nosso município, uma vez que a mesma desempenha um ótimo trabalho junto a seus fiéis à sua comunidade. Então, espero que tenham o apoio dos nobres colegas para encaminhar, então, essa proposição, congratulando a referida igreja. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Ademir. Parabenizar o colega Douglas pela proposição. Então, parabenizando a igreja. Né? Temos várias igrejas no nosso município e essa está comemorando então 40 anos de fundação. Então, parabenizar também a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e, em nome do Partido Progressista, peço endosso. Endosso concedido. Continua a discussão. Palavra, presidente. Vereadora Roslaine. Eu quero mais uma vez reiterar sobre fugir completamente do assunto para chegar no ponto. O feriado do colono e motorista sempre defendi, durante o ano, quando foi falado sobre isso, quando o prefeito garantiu que seria decretado feriado, só que ele teria que abrir mão de um outro feriado municipal.
sempre defendi que deveria ser 8 de dezembro, não em detrimento da religião católica, porque eu sou católica. Mas vejamos, a proposição diz 40 anos de fundação. Ela tem sua representatividade. O partido Podemos pede o endosso da proposição. Endosso concedido. Continua a discussão. Palavra, presidente. Vereador Teonésio. Em função do tempo, da comemoração e do trabalho prestado, o Partido dos Trabalhadores pede o endosso também. Endosso concedido. Continua a discussão da Com proposição. a palavra, senhor presidente. Vereador Claudemar. Parabenizar o colega Douglas pela proposição, importantíssima, mas principalmente parabenizar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelos seus 40 anos de fundação. Os meus mais sinceros parabéns. Seria isso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo... Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Parabenizar o colega pela proposição e também para a Igreja Evangélica. Parabenizar, principalmente eles, pelos seus 40 anos de fundação e, em nome do partido, peço o endosso. Endosso concedido. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Quero também parabenizar ao proponente e dizer a vocês que todos vocês sabem que, independente de religião, mas é salutar cada um ter a sua, independente de qualquer que seja, porque os caminhos podem ser diferentes, mas eu tenho certeza que o destino, principalmente o objetivo da grande maioria das religiões é o mesmo. Então não importa qual a religião que você pertença. Então parabéns a essa instituição. São 40 anos de história aqui em Campina das Missões e eu também, em nome do PDT, eu peço o endosso. Endosso concedido. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. E neste momento, então, devolvo a presidência ao vereador Douglas. Agradeço ao vereador Daltro e reassumo a presidência. E de imediato já solicito a leitura da moção de pesar apresentada. Os vereadores que apresentem, subscrevem, solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Solange Deves Tenkaten, Maria Lúcia Schmidt, Cristiane Inês Alves de Lima e Emma Catrosa de Lima, ocorridos, respectivamente, nos dias 13, 15, 21 e 22 de dezembro, pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nesses termos, pede deferimento. Campina das Missões, 23 de dezembro de 2021, vem assinado por todos os vereadores. Como moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Conforme a ordem do dia e de acordo com o artigo 24 do Regimento Interno, suspendo a sessão pelo prazo de 3 minutos para a apresentação de chapas para a eleição de renovação da mesa diretora para o ano de 2022.
Declaro reabertos os trabalhos da sessão, informando que foi apresentado uma chapa. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento do registro da chapa. Requerimento. Os vereadores que o presidente subscreve requerem o registro da chapa para a eleição de renovação da mesa diretora para a sessão legislativa de 2022, assim composta. Presidente. Obrigado. Requerimento. Os vereadores que apresentam e subscrevem requerem o registro da chapa para a eleição de renovação da mesa diretora para a sessão legislativa de 2022, assim composta. Presidente, Marcelo Rentz. Vice-presidente, Douglas Gabriel Pitt. Primeiro secretário, Daltro Luiz Bastos. Segundo secretário, Ademir Jablonski. Nestes termos, pede deferimento Campina das Missões, 27 de dezembro de 2021, vem assinado pelo Marcelo Rentz, Douglas Gabriel Pitt, Daltro Luiz Bastos e Ademir Jablonski. Passamos agora para a votação nominal e aberta, conforme o artigo 23 do Regimento Interno da Mesa Diretora para o ano de 2022. Sendo que a votação se dará por ordem alfabética e em razão de ter sido apresentada somente uma chapa, assim que chamar o vereador ou vereadora, o mesmo responde sim, se for a favor da chapa única, ou não, se for contra. Iniciamos então a votação. Vereador Ademir Jablonski. Sim. Vereador Claudemar Justen. Sim. Vereador Claudemar Justen. Sim. Vereadora Claudete Kotz. Sim. Vereador Daltro Luiz Bastos. Sim. Vereador Marcelo Rentz. Sim. Vereador Rodrigo Rentz. Não. Vereadora Roslaine Tenkaten-Butzen. Sim. Vereador Teonésio Abraão Andrés. Sim. Por fim, exercendo o direito ao voto, exercei o mesmo, sendo que o meu voto é sim. Declaro eleitos os vereadores componentes da chapa único por 8 votos favoráveis. E, de acordo com o artigo 24 do Regimento Interno, os mesmos irão assumir a mesa diretora a partir de 1º de janeiro de 2022, sendo que já manifesto meus votos de sucesso à nova mesa diretora. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 10 de janeiro de 2022, às 19 horas. E peço a leitura do resumo da ata da última sessão extraordinária. Terceira sessão extraordinária. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2021, realizou-se com início às 11 horas e 30 minutos nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a terceira sessão plenária extraordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, secretariada pelo vereador Ademir Jablonski e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras, conforme o registro livre de presenças. Abertos os trabalhos, procedeu-se à leitura da síntese da ata da sessão plenária extraordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando em conformidade, foi aprovada por 8 votos. Assim como foi realizada a leitura do ofício número 56, de 2021, oriundo do Executivo Municipal, solicitando a convocação de sessão extraordinária, nos termos do artigo 65, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, além da leitura do edital número 03, de 2021, o qual convocou a presente sessão plenária extraordinária.
Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foi apreciado o projeto de lei número 24, de 7 de maio de 2021, que suspende temporariamente os efeitos das leis municipais números 3.202 e 3.203, de 20 de janeiro de 2021, e da outras providências, o qual foi aprovado por maioria, contabilizando 7 votos favoráveis e 1 voto contrário, sendo este manifestado pela vereadora Roslane Tenkaten-Butzen. Esgotada a pauta, às 12 horas e 11 minutos, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 15 de maio de 2021. Vereador Ademir Jablonski, primeiro secretário, e vereador Douglas Gabriel Pid, presidente. Esta foi, senhor presidente, a síntese da ata da terceira sessão plenária extraordinária. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, está em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Suspendo a sessão pelo tempo necessário para que possa ser lavrada a ata da presente sessão. Declaro reaberta a presente sessão. Solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da presente sessão. 22ª sessão ordinária. Aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2021, realizou-se com início às 19 horas, no plenário Alfredo José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 22ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pid, secretariada pelo vereador Ademir Jablonski e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras, conforme registro livre de presenças. Em atenção à ordem do dia, foram deliberadas as seguintes matérias como segue. Projeto de Lei número 53, de 10 de dezembro de 2021, altera os artigos atinentes às férias dos servidores públicos municipais da Lei Municipal número 991 de 1990 e de outras providências, sendo que o mesmo foi aprovado por 8 votos. Projeto de Lei número 54, de 10 de dezembro de 2021, autoriza
o Executivo Municipal conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e da outras providências, sendo que a referida matéria foi aprovada igualmente por 8 votos. Projeto da Lei número 55, de 10 de dezembro de 2021, fixa o salário fiscal do município para o exercício de 2022, o qual foi aprovado também por 8 votos. Proposição sobre o protocolo número 132, de autoria do vereador Ademir Jablonski, da bancada do Partido Progressista, PP, versando sobre o envio de moção de congratulações ao grupo de Velocross, equipe Punho Rápido da Vila Teresa de Campina das Missões, parabenizando pela ação solidária em prol da arrecadação de alimentos para o Hospital Campina. A matéria em tela foi aprovada por 8 votos, contabilizando endosso das bancadas do PP, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Podemos, Partido dos Trabalhadores, PT e Partido Social Liberal, PSL. Proposição sobre o protocolo número 133, de 2021, de autoria do vereador Douglas Gabriel Pid, solicitando o envio de moção de congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Campina das Missões pela comemoração de quarentenário de fundação, de modo que a presente matéria foi aprovada por 8 votos, obtendo endosso das bancadas do Podemos, PP, PT, PDT e PSL. Moção de pesar sobre o protocolo número 134, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, a qual recebeu o despacho favorável da presidência, conforme preceitua o artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Outro sim, procedeu-se à eleição de renovação da mesa diretora para a sessão legislativa do exercício de 2022, onde apresentou-se chapa única assim composta: presidente, vereador Marcelo Hentz; vice-presidente, vereador Douglas Gabriel Pid; primeiro secretário, vereador Daltro Luiz Bastos; e segundo secretário, vereador Ademir Jablonski. Após a leitura do requerimento de registro de chapa, foi realizado, nos termos do artigo 23 do Regimento Interno, o processo de votação nominal e através de voto aberto, onde que realizou-se por ordem alfabética a votação nominal e aberta, ficando eleita a chapa única, registrando-se que a mesma obteve 8 votos favoráveis e 1 voto contrário, este expressado pelo vereador Rodrigo Hentz, constituindo-se assim a mesa diretora para o exercício de 2022, conforme segue: presidente, vereador Marcelo Hentz; vice-presidente, vereador Douglas Gabriel Pid; primeiro secretário, vereador Daltro Luiz Bastos; e segundo secretário, vereador Ademir Jablonski. Em continuidade, o presidente da Câmara, vereador Douglas Gabriel Pid, declarou eleitos os vereadores componentes da mesma e comunicou, conforme estabelece o artigo 24 do Regimento Interno, que os mesmos irão assumir o Legislativo a partir de 1º de janeiro de 2022. Esgotada a pauta, às 20 horas e 21 minutos, o senhor presidente da Câmara, após as comunicações finais, encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 27 de dezembro de 2021. Vereador Ademir Jablonski, primeiro secretário, e vereador Douglas Gabriel Pid, presidente. Senhor presidente, esta foi a síntese da ata da 22ª sessão plenária ordinária. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Presidente, eu só queria que retificasse a ata que eu não endossei a proposição do vereador Ademir. Vereadora Roslaine, a ata original já está corrigida. Só no resumo que não constou. Tá bom. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. A ata, então, aprovada por 8 votos. Antes de encerrar a sessão, quero fazer algumas manifestações, alguma colocação e os agradecimentos. Quero primeiramente agradecer aos colegas que me deram essa oportunidade de, nesse ano de 2021, estar à frente da presidência aqui do nosso legislativo, aqui do nosso município. Quero também cumprimentar e agradecer a todos os vereadores, vereadoras, pelo coleguismo que tivemos durante esse ano de 2021, onde temos orgulho de falar nenhum projeto reprovado.
nenhuma proposição reprovada. Isso nos honra muito e me deixa feliz. Agradecer também a parceria que nós, aqui do Legislativo, tivemos também com o Executivo, com o Prefeito, aonde durante o ano de 2021 tivemos 2 projetos, onde os nossos colegas e colegas aprovaram com o orçamento daqui da nossa Câmara. Agradecer de um modo especial nossos servidores aqui da casa, o Henrique, o Joanes, que são fantásticos. Exercem as suas funções com muito caráter. Às vezes, a população lá de fora não está por dentro da realidade, mas isso cada colega pode levar, né? Porque vocês mesmos sabem que o serviço que o Joanes, o Henrique prestam, eles prestam esse serviço de forma igual, de forma igualitária, sem olhar cor partidária. E isso nos deixa felizes. Assumi a presidência da Câmara a primeira vez, e os colegas que já foram mais vezes presidentes sabem do compromisso que é presidir um legislativo. Não é simplesmente só dizer eu sou presidente. Não. Você tem um compromisso sério nas suas mãos. E esse compromisso eu tive o privilégio de, nesse ano, conhecer. Vários aprendizados a mais, que eu tive, que somou para mim, que foi, então, presidir. Também não posso esquecer, cumprimentar nossa funcionária Cleide, também que prestam um trabalho muito bom aqui para a nossa Câmara. Também fica aqui os meus votos. Votos de sucesso ao colega Marcelo, que no próximo ano irá assumir a segunda vez a presidência desta casa. Votos de sucesso, então, a toda nova mesa diretora eleita na noite de hoje. Quero aqui, e finalizar, desejar a todos os colegas, vereadores, vereadoras, dizer que vamos seguir juntos, firmes e fortes no ano de 2022, que eu acho que cada uma tem o mesmo objetivo, que é trabalhar em prol da nossa população aqui do nosso município. Desejar a todos vocês, também cumprimentar ao Madril, Marcelo Limana, que, se não me falha a memória, mês de abril, final de abril, né? Começamos os trabalhos de transmissão das sessões. O agradecimento, então, fica para vocês que estiveram nesse ano junto conosco aqui. E, ao finalizar, desejar a todos vocês um feliz ano de 2022, muita paz, muito amor e muita prosperidade. Um grande abraço a todos e está encerrada a presente sessão.